Olá! Olá! Já tá no ar! Não! Estamos no ar! Ana do céu, quase que eu não entro, minha gente, mas estamos aqui. Meu Deus, Isa! E aí, tudo bem? Tudo certo e contigo, Ana? Tudo jóia, estou muito animada de estar aqui com todo mundo, conversar com você um pouquinho sobre cultura de acessibilidade. Bem-vindos, todo mundo que está assistindo. Gente, é muito emocionante, nossa! Eu também tô achando, eu estou feliz que meu batom tá combinando com o fundo do campo. Tá super. Eu também estou aqui meio na paleta. Inclusive, já vou aproveitar até e fazer a minha audiodescrição para todo mundo que está assistindo. Vou me apresentar também para quem ainda não me conhece. O meu nome é Ana Clara Schneider, da Sonderi. Eu tenho um nome em Libras, o meu sinal em Libras é esse aqui. Eu estou movendo a minha mão direita ao lado do meu rosto, fazendo ondinhas, assim, porque eu tenho um cabelo cacheado. Eu costumava dizer, sabia, Isa, que meu cabelo era assimétrico, mas com essa pandemia faz tanto tempo que eu não corto cabelo que ele já tá quase assimétrico de novo. Então, meu cabelo tá mais ou menos na altura do ombro aqui. E eu sou uma mulher branca, tô usando um batom meio roxinho, um colar verde e uma camiseta preta. E tá bordado, tem um bordado branco que tá escrito assim: agora é outra história. É uma camiseta que eu gosto bastante. E eu tô com um fundo branco aqui atrás de mim, que é a parede do meu quarto. Sensacional, Ana. Vou fazer a minha audiodescrição também, me apresentar aí um pouco para o pessoal. Eu sou a Isa Meirelles, eu sou pesquisadora e consultora em comunicação e moda acessível. Sou uma das líderes da Deficiência Tech, que é uma comunidade de inclusão de pessoas com deficiência em tecnologia. E trabalho muito com marcas, acessibilizando conteúdo e trazendo novas linguagens para a moda, para que a gente realmente represente, inclua a diversidade de corpos. E hoje eu estou de batom azul, né? Como eu comentei. Eu sou uma mulher branca, tenho 27 anos, tenho cabelos castanhos. Também eu costumava ter meu cabelo assimétrico, Ana. Olha, já algo bem comum na gente, né? Mas eu também estou sem assimetria nenhuma, com as luzes todas por fazer aqui do meu lado esquerdo, e que são branco acinzentado. Eu estou usando um óculos preto, tenho pele branca e eu tenho os olhos diferentes. Meu olho direito é verde, o meu olho esquerdo é azul. E o meu sinal de Libras, olha que coincidência, como a gente é super conectada. Eu não tenho um cabelo cacheado, tão cacheado quanto o seu, meu cabelo é ondulado, ele está aqui um pouco abaixo do meu ombro. Só que eu sempre fico enrolando meu cabelo assim. Então, o meu sinal de Libras também é um dedinho como se estivesse enrolando o cabelo. E acho que é até legal. É indicador, né? É só com o indicador? Isso, é o indicador. Ai, gente, eu não sei o nome desse dedo. Aí eu tô apontando o dedo aqui pra câmera. Então, é o meu indicador enrolando o cabelo. Eu tô com uma jaqueta jeans, né, clara, e tô aqui com o fundo do meu quarto, que é uma parede branca e tem umas prateleiras aqui de madeira do meu lado. Não tem nada muito incrível, e um teto de madeira. Eu tô aqui na casa dos meus pais, então é o meu quarto da infância. Mas é isso, estou super feliz aqui de vir falar sobre cultura acessível, né, Ana? Eu acho que é um tema assim que nós duas, eu fico muito feliz que nós duas somos comunicadoras formadas aí em publicidade, você e eu em relações públicas, e a gente está juntas aí nesse movimento para trazer mais comunicadores para pensar na acessibilidade, né? Exatamente, Isa. Eu até, aproveitando também, porque eu só me descrevi, mas eu também quero me apresentar, porque eu também sou formada, né? Assim como você, em comunicação, mas eu sou formada em comunicação social com foco em publicidade, e eu trabalhei muitos anos em agência de comunicação, né? Na área de planejamento, do lado, vamos dizer assim, das marcas, né? E de agências mesmo de comunicação. E há quase 10 anos eu estou no movimento e trabalho com acessibilidade, até por conta de uma experiência pessoal, né, um contato pessoal da minha família. Eu tenho uma prima com síndrome de Down, na verdade foi a pessoa que foi o primeiro, enfim, contato que eu tive, né, com esse mundo, mas era no âmbito pessoal, vamos dizer assim. E aí, depois de uma experiência que eu tive com acessibilidade em um museu,
que eu vi a representação tátil de uma pintura, eu pensei, caramba, quantas pessoas não tiveram acesso a essa pintura, ou, quer dizer, na verdade, a outras pinturas, né, que não tinham esse recurso. E aí, desde esse dia, que foi em maio de 2011, quase 10 anos, eu comecei a me perguntar, e aí, daí por diante, né, estudar e batalhar e trabalhar para que todas as experiências de consumo fossem acessíveis, né? Por isso que a Sondre, que é a minha empresa, que é uma consultoria de acessibilidade, a gente trabalha para que as pessoas com deficiência sejam reconhecidas como consumidoras, que são, né? Já são, mas muitas vezes não são consideradas. E quando a gente fala de consumo, né, também é importante lembrar que a gente pode falar de produto, de arte, né, de serviços, de espaços, de eventos, de conteúdo, principalmente digital, né, Isa? Não, total. E eu acho incrível que você trouxe uma coisa que eu acho que é o nosso grande desafio aí para transformar a mentalidade, né, da acessibilidade. Que normalmente a quem tem um olhar para acessibilidade, né, pensando aí na inclusão de pessoas com deficiência, como consumidoras de experiência, são pessoas que normalmente convivem com uma pessoa com deficiência, né? Tipo, eu sou uma mulher com deficiência, então foi a partir da minha deficiência e do convívio com outras pessoas com deficiência no ambiente de trabalho que eu comecei a despertar para o tema, de perceber que, caramba, tem muitas barreiras de comunicação. A minha experiência aí de iniciar nesse movimento foi quando eu realmente trabalhava num banco e eu tinha uma amiga surda e ela não podia participar de nenhum comunicado interno da empresa, de nenhuma atividade, porque não tinha legendas nos vídeos. E aí, tipo, eu tenho um grande desafio, assim, da vida, né, como comunicadora, como divulgadora e criadora de conteúdo sobre o tema, é realmente trazer isso para todo mundo, né, pessoas com e sem deficiência, sobre a importância da acessibilidade, para não ser uma coisa restrita a pessoas que convivem com pessoas com deficiência, e aí trazendo aí até o nosso cenário atual, né, que estamos isolados, então a gente tem menos contato com a diversidade, a gente acaba ficando mais nas nossas bolhas, nos grupos que a gente tem afinidade, compartilhando sobre temas que a gente quer discutir, e que eu tenho realmente, é um receio que eu tenho desse momento atual, da gente ficar muito preso junto com pessoas iguais, e o tema da acessibilidade, ele não ser tão difundido, né? Quando a gente estava ali nos ambientes offline e convivendo, encontrando com as pessoas. Então, até queria saber de você, Ana, como que você vê, assim, esse cenário aí da acessibilidade digital, né? Do trabalho remoto, e da gente estar mais isolado, como que está sendo esse desafio aí para a transformação da cultura inclusiva? O que você acha sobre isso? Nossa, eu acho muitas coisas. Inclusive, eu concordo com vários pontos que você disse, né? Da importância da gente mudar um pouco, às vezes, o olhar para a acessibilidade, né? Da gente não entender a acessibilidade como algo a mais, ou como algo chato, né? Ou como algo difícil, para não ter aquela barreira atitudinal, né? Porque tem muitas barreiras, né, no mundo. Existe a barreira arquitetônica, muitas vezes, se a gente vai entrar num espaço que né, que não é acessível, num exemplo bem básico, né, quando a gente entra, né, tem alguns lugares que não tem rampa, ou, enfim, né, num ponto de vista físico. Existem barreiras comunicacionais, como a que você citou, que eu achei extremamente importante, né, sempre a gente tem que pensar em alternativas de formato para aquela informação ou para aquele conteúdo, né, então, se uma informação está sendo passada de forma sonora, é preciso que a gente tenha uma alternativa visual, uma alternativa escrita, né? Se a gente pensar até em outros fora do ambiente corporativo, por exemplo, um aeroporto, né? Um avião normalmente avisam mudanças de portão só por áudio, né? Então a gente tem que pensar em todos os momentos, né? Possíveis momentos de acesso a esse conteúdo e essas possíveis barreiras. Mas eu sempre falo, Isa, que a maior barreira exatamente é a barreira atitudinal, né? Da pessoa que está num cargo lá de liderança, seja dentro de uma empresa ou uma pessoa que vai desenvolver uma cultura,
né, do ponto de vista de RH, ou qualquer pessoa, na verdade, na sociedade, né, que vai ter contato com um diferente, com uma pessoa que ela não teve contato antes, é importante que ela não tenha essa barreira atitudinal que pode talvez criar um medo, né, e um preconceito para não, nossa, nem quero me envolver com isso, porque a gente tem muitos medos e muitas dúvidas. Então, eu sempre acho que a barreira atitudinal é a mais difícil, inclusive, de ser quebrada, mas uma vez que a gente consegue trabalhar com ela, as outras ficam mais fáceis, né? Até por questão de sugerir ferramentas, né? Ou sugerir formatos, no caso do exemplo que você disse, dos comunicados institucionais da empresa. Então, se fosse um vídeo, né, que não uma pessoa estivesse só falando, era preciso sim que tivesse legendas ou a transcrição do vídeo, uma interpretação em libras, né? A gente sempre tem que pensar no todo. Mas eu acho que com relação à sua pergunta, né, do momento, eu tenho muito sentimentos mistos, assim, porque eu acho que existiu um movimento com as lives, principalmente, especificamente até de shows sertanejos, acho que, se não me engano, começou com a Marília Mendonça, que foi a primeira live que colocou uma intérprete de Libras, né? E aí abriu a porteira, né? Ainda bem, assim, eu fiquei muito feliz e realmente desde a live dela até agora, né, muitas lives começaram a ter intérpretes de Libras, e algumas lives com audiodescrição também. As pessoas estão se movimentando para começar a entender que ferramentas que existem, como são esses processos, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que também evidenciou, vamos dizer assim, escancarou, uma falta de contato das pessoas e uma falta de conhecimento exatamente do processo, né, de um processo ideal, melhor para o usuário do recurso, melhor para os profissionais, né, para pensar na qualidade do trabalho para o intérprete de Libras, por exemplo. Então, é muito importante que as pessoas, quando a gente fala, né, da cultura da acessibilidade, é exatamente entender a categoria, né, vamos dizer assim, a responsabilidade de ser acessível, não como uma parte do processo, mas como algo inerente a todo ele, né? E quanto antes for começado a ser pensado, melhor ainda. Total. Não, eu achei muito legal que você trouxe da popularização do caso aí dos intérpretes de Libras aí com as lives sertanejas que começaram aí a popularizar mesmo a informação, porque a acessibilidade, ele é um campo de estudo ainda pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Então, a gente ainda faz muita associação de acessibilidade com acessibilidade física, né? Arquitetônica, com rampa, banheiro adaptado, né? A gente faz muito essa relação. Então, eu achei incrível também esse movimento das lives musicais que começaram a trazer intérpretes de Libras. Aí tem algumas que trazem também o recurso da audiodescrição, que foi o que eu e a Ana fizemos aqui no início, que é transformar as imagens em palavras. E quão é importante mesmo a audiodescrição em um mundo em que a gente vive de imagens, né? A gente consome o tempo todo imagens, vídeos, agora muitas artes, né? E designs aí nas redes sociais. E o quão é importante a gente não apenas adaptar, mas a gente pensar em novos formatos que tragam mais diversidade de recursos aí para quem não enxerga e acaba usando um leitor de telas para acessar o conteúdo. Então, até como a gente diversificar, né, o nosso conteúdo para a gente tornar a comunicação mais interessante para as pessoas. E aí, Ana, eu queria fazer um gancho, porque eu coloquei eu fiz umas perguntas, na verdade, eu falei para o povo falar quais são as principais dúvidas em relação à acessibilidade na comunicação, que é o que a gente está hoje aqui para falar, que é a nossa área, né? Nossa piscina. E uma dúvida muito comum entre as pessoas é sobre texto alternativo, né? Então, Ana, queria que você contasse aqui para a gente quais são as informações essenciais para colocar no texto alternativo no caso de redes sociais, por exemplo, porque é uma coisa que varia muito, né, o texto alternativo, e a Ana é especialista aí em acessibilidade na comunicação, então estou jogando a batata quente para você. Segundo a tua experiência, quais são as informações essenciais para colocar no texto alternativo nas redes sociais?
Perfeito, Isa. Ó, você jogou batata quente, vou devolver também, porque depois eu quero que você conte para o pessoal como que coloca, em quais ferramentas e quais passos em cada plataforma, que eu sei que você fala muito disso. Mas e você disse, né? Varia muito quando a gente vai descrever uma imagem, sempre parece um grande desafio. Mas a primeira dica, assim, que a gente sempre dá é assim, para você parar e analisar o que você vai escrever, né? Porque mais do que talvez dar uma receita de bolo, né? E falar, faça assim, faça assado, faça assim. Que imagem é essa? Você parar um minuto e analisar essa peça que você vai descrever e entender o contexto onde ela está. Ela é só uma foto, é uma foto de um post, é uma foto de um print, de uma notícia que está num blog, enfim, né? Para a gente entender qual é o contexto e também saber, é muito importante ter uma visibilidade também, quando a gente está falando de um post de redes sociais especificamente, quais outras informações estão disponíveis naquele post em outro formato, né? Então, o que já está na legenda, por exemplo, que aí você não precisa repetir numa descrição de imagem. Mas, de uma forma geral, né, como a gente sabe que existe o consumo de redes sociais, ele é muito ágil, né? Então, é óbvio que quanto mais informações, quando a gente tem tempo para descrever uma imagem, a gente quer colocar muitos detalhes. Mas pensando no formato de redes sociais, né, a gente não vai colocar uma descrição enorme. Então, é sempre legal ter o contexto e pensar o quanto você quer realmente descrever. Lembrando que também tem uma questão de quem é o seu público, né? São pessoas do seu convívio familiar, se são pessoas que são seus amigos, você pode usar vocabulários e gírias que todo mundo vai entender. É diferente de uma marca usar talvez uma palavra muito específica de um campo que uma pessoa que não tem o conhecimento, não, uma pessoa mais leiga naquele assunto, não vai entender a descrição. De uma forma geral, a gente sempre tenta ser bem sucinto e bem direto. Por quê? A função da descrição é exatamente trazer as informações que estão na imagem, né? Então, a gente não pode... a gente não quer nem explicar, né? Eu não vou interpretar aquela imagem para a pessoa, né? Então, a gente sempre evita adjetivos. Eu acredito muito nisso, né? Que é o que a gente chama de audiodescrição empoderativa. Eu vou dar para uma pessoa com deficiência visual os mesmos recursos, né? As mesmas informações que eu, como pessoa vidente, estou vendo daquele post. A interpretação é a interpretação minha e pode ser a interpretação dela. Então, de forma prática, a gente sempre tenta, no começo, assim, né, de uma descrição, dar um panorama, né, um resumo. Então, aquilo aqui é uma foto, é uma ilustração, é um GIF, né, para ter uma noção geral. E aí a gente parte do mais amplo para o detalhe. E aí a gente, né, define o quanto é o detalhe, você pode escolher. Mas, de uma forma geral, a gente também sempre descreve, assim como a gente lê, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Por isso que quando a gente vai se descrever ao vivo, né, o corpo, é sempre ideal que a gente comece da cabeça para baixo, para a gente não falar, eu tô com o cabelo cacheado, uma calça listrada, um batom roxo, uma blusa, né, para formar a imagem, tem que ter uma ordem, né, uma lógica. Então, eu acho que é isso. Então, começar do maior para o menor, da esquerda para a direita e de cima para baixo, e se atentando sempre, se tiver algum detalhe que destoe muito, né? Pense sempre que a função do texto alternativo é trazer aquela imagem. Então, se depois de você ter descrito, você se sentir seguro e achar que a pessoa vai conseguir entender o que está naquela imagem, né? Que pode ser uma foto, um quadrinho, um desenho, está sendo uma boa descrição. Gostei! E como faz isso, Isa? E aonde eu faço isso no Instagram? E aonde eu faço isso no Facebook? Me conta. Ai, meu Deus! Aí o pessoal de produto das redes. Gente, é o seguinte, aí pensando nas principais, nas maiores redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, todas elas têm o campo para colocar o texto alternativo. Então, cada uma delas tem ali, né, uma forma de colocar um botão diferente, mas todas elas, na hora que você vai postar no seu feed, você tem que procurar lá um botão texto alternativo.
No meu Instagram eu coloco bastante e-books e dicas sobre isso, porque é até legal o visual, né? Tipo, mostrar onde que fica o botão, porque realmente cada uma tem um lugar diferente ali, mas todas elas, quando você vai postar, você pode colocar o texto alternativo, que é a descrição aí que a Ana acabou de trazer super bem as dicas. E o detalhe é o seguinte: se, por exemplo, e eu já fiz isso, tá, gente? Às vezes eu tô com uma canseira, tô cansada, eu posto a foto e não coloco texto alternativo. Dá para colocar depois, dá para editar o post e acrescentar depois. Então, sempre você vai no editar, no botão, e lá você procura aonde que tá, adicionar texto alternativo, alterar texto alternativo, e dá para você colocar a foto, mesmo depois que postou. E aí, um detalhe é o seguinte, que tem o Facebook, por exemplo, ele usa uma inteligência artificial para fazer a descrição das imagens, né? Então, se você coloca ali, você vai numa foto sua, né? Uma foto, uma arte, tá? Né? Algum conteúdo. Você clica lá em texto alternativo, ali na parte de configurações, você vai ver que tem uma descrição, mas muito ruinzinha ainda, tipo, que não é verossímil, né? Não realmente não traz esses pontos que a Ana trouxe, que tipo de construção de uma imagem para que a pessoa que usa o leitor de telas, ela consiga realmente criar uma imagem mental sobre aquilo, né, que está na imagem. Então, lá você altera o texto ali criado pela inteligência artificial e você faz a sua descrição. Então, a gente está ainda no momento atual que a gente precisa descrever, né, porque os textos alternativos apresentados pela IA, inteligência artificial, eles ainda são bem ainda, né, tipo, não representativos. Acredito que a gente está migrando aí para o modelo que, em breve, vamos ter inteligências artificiais que descrevam de forma realmente mais verossímil. Mas é isso. E não tem limite de caracteres, apenas o LinkedIn, né, Ana? Eu sei que você conta... É 120 caracteres. Perdão, você falou alguma coisa? Gente, estou com as internet ruim aqui, gente. Mas Não, eu disse que realmente o limite de caracteres, ele não existe. Existe uma indicação de caracteres ideal, né, no Facebook e no Instagram, mas não há um limite. No LinkedIn, até onde eu sei, é a única rede que ainda tem algum tipo de limitação. Pois é, que é 120 o LinkedIn. E assim, LinkedIn, bora estender isso aí, colocar infinito, porque não é muito difícil. Depois, quem tiver interesse, faz um teste lá no LinkedIn. Tenta descrever um conteúdo em 120 caracteres. Só se for tipo uma tela em branco, uma tela em preto, aí eu acho que dá. E aí, Ana, eu acho que... Eu tô gritando, né, gente? Não sei por quê. Mas eu acho que, tipo, esse contexto que a Ana trouxe, tipo, que varia, né, o contexto, as informações importantes para cada contexto, eu acho legal, por exemplo, trazer o nosso início aqui do nosso bate-papo, que eu e a Ana, a gente descreveu nós como a gente né? É importante trazer questão também de pele, né? Porque falar sobre representatividade racial, né, através da descrição é importante. Descrever se você tem uma deficiência, né? Descrever esses marcadores sociais é interessante também para a gente trabalhar com essa questão do empoderamento também, da representatividade. Então, a gente descreveu nossa imagem, né, como nós somos, e o ambiente onde a gente está. Então, uma apresentação dentro de um evento, como é o que a gente está, isso basta, a gente descrever a pessoa e o ambiente, né, que é o que a câmera aqui do nosso notebook está pegando. Então, esse é um exemplo do contexto que varia conforme, né, enfim, desculpa. A descrição varia conforme o contexto. Exatamente. E uma coisa que é muito legal da gente pensar, né, Isa, só para a gente estar perto aqui do tempo de finalizar, eles vão mandar algumas perguntas que as pessoas foram mandando, mas eu acho que uma coisa que é uma mensagem assim que eu queria muito que as pessoas levassem desse nosso papo é o pensar na acessibilidade, inclusive para a produção de conteúdo, como eu falei, como parte do processo, né? Então, se você sabe que você vai montar um post, que você vai descrever, a cabeça do, sei lá, do diretor de arte, ou de designer, ou do ilustrador já pode estar pensando nisso, né? Se eu vou fazer um filme
que ele vai ser, né, vai ter um intérprete de Libras, vai ter uma audiodescrição, eu não vou colocar uma pessoa falando do minuto, do primeiro segundo até o último segundo com trilha sonora, que não vai ter espaço nenhum ali para poder inserir o recurso. Pobre do audiodescritor, pobre do intérprete de Libras que vai ter que correr, né? Pensar nos recursos antes da produção é exatamente criar e fortalecer essa cultura de acessibilidade, né? Então, e cobrar também. Eu acho que nas redes sociais é muito importante quando cria-se uma regra, né? Ou cria-se esse hábito. Quando você não posta a descrição, as pessoas que seguem você, né? E quando a gente fala de criadores e produtores de conteúdo, as pessoas podem cobrar, né? Eu lembro que no começo, um dos primeiros grupos do Facebook, que era o grupo de GIFs e imagens chiques, que eram de GIFs engraçadinhos, foi um dos primeiros grupos que criou a regra que, assim, todo post tem que descrever, né? GIF acessível. E aí, qualquer post que não tivesse, o primeiro comentário, depois de um tempo, o primeiro comentário era, cadê a descrição? Cadê a descrição? Entra, né? Faz parte das pessoas. Hoje em dia, eu brinco até que, por exemplo, quando eu vou num evento, assim, quando a gente vai eu sei que eu vou me descrever, eu já penso até na roupa, eu falo, nossa, não, essa roupa aqui tem muito detalhe, vai ficar difícil, é isso, porque entra no seu modus operandi. E quando a gente fala com os produtores de conteúdo, tem que entrar, né? Se você tem um cronograma de produção, coloque, né? Pense e envolva profissionais, né? Envolva pessoas com deficiência, envolva profissionais no processo, né? Exatamente também para, não só para validar, mas também para ir criando um conteúdo mais diverso de verdade, né? Genuíno, e não só ter um discurso de falar, estou fazendo um conteúdo acessível, mas sem envolver ninguém no processo. Total. Eu faço muito comparação com o puxadinho, sabe? Da casa. Uma coisa é você planejar uma casa, né? Tipo, né? Desde o começo, ali, desde a planta. E aí, uma coisa é você planejar uma casa com acessibilidade. Uma coisa é depois você começar, né? Tipo, a adaptar ali os puxadinhos. Então, eu acho que é uma boa comparação. Isso que você disse, eu acho que, né? Tipo, quem tá aí acompanhando a live, entrou agora. O que a gente está realmente tentando aí, como comunicadoras, nas nossas atuações, é transformar essa cultura da acessibilidade para que realmente cada vez mais produtores de conteúdo, comunicadores, né, como todos nós seres humanos somos, a gente consiga ir aos poucos colocando isso na nossa mentalidade e transformando isso em prática. Eu achei sensacional que você pensa na roupa, porque isso é muito bom. Você pensar na tua roupa antes para descrevê-la. E aí eu tô vendo aqui, Thalita Pagani passou por aqui, Thalita. Querida, beijo. Tinha acabado de comentar que uma cantora lançou o clipe de letras com intérprete de Libras, só não deu tempo de eu anotar o nome, desculpa, da cantora, mas que incrível, né? E eu acho que quando a gente pensa em, como eu falei, em assuntos diferentes, né, também, as pessoas com deficiência não precisam consumir só acessibilidade, né? Eles querem, né? Todo mundo tem que consumir música, gastronomia, cultura, tudo, né? Uma pessoa, a Thaís perguntou, consigo colocar texto alternativo em stories? A gente está com 1 minuto para terminar, a gente vai terminar com a derradeira pergunta da Thaís, e aí depois nos despedimos aí da galera. Mas, realmente, o Stories é um formato um pouco mais complicado, né, Isa? O texto alternativo, o formato de Stories, tanto para um cego acessar, ainda é bem complicado, e quando a gente fala de Stories, se você está fazendo um vídeo, é sempre ideal, recomendado que você legende, né? Se você não tiver... Existem alguns aplicativos... iOS e Android tem alguns específicos, mas você pode fazer isso com a própria ferramenta do texto do Stories, né? E aí, realmente, não tem como pôr o texto alternativo. Se você estiver gravando um vídeo, você descreve, não é isso, Isa? Exatamente isso. Tem que... uma coisa legal, você... a última coisa, porque já mandaram nós embora, Ana, uma dica... Você liga, aperta o botão do alto-falante do seu celular e aí você consegue captar e fazer automático. É super legal. Testem, mas é isso, gente. Olha, essa nem eu sabia, hein? Então, depois a gente fala mais. Vamos ter que ir embora, Ana. Gente, obrigada. Obrigada, Isa. Gente, fala com nós nas redes sociais. Ana e Isa. Segue a gente. E aí a gente tira todas as dúvidas que ficaram. Um beijo para todo mundo.